Boa tarde a todos. Estamos acompanhando a sexta-feira, 20 de março de 2026. Estamos aqui reunidos para a terceira reunião semanal da programação da operação do mês de março. E conforme a nossa rotina, essa reunião será dividida em três blocos. E ao final de cada um deles teremos um intervalo de 5 minutos para análise das perguntas e posterior resposta no bloco adequado. Passando aqui rapidamente pela agenda, essa semana não temos nenhuma apresentação extra. Então, no primeiro bloco, as apresentações serão feitas pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. No segundo bloco, teremos apresentações da Gerência de Previsão de Carga e Gerência de Estudos de Intervenções. E, por fim, no último bloco de apresentações, será com a Gerência de Programação Mensal na rede e com a Gerência de Programação Diária. Então, para a gente começar logo o nosso bloco, na sequência da apresentação dessa reunião, eu chamo o G. Anderson para falar um pouco conosco sobre a previsão meteorológica. G. Anderson. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Anderson. Acredito que todos já estejam vendo, né? É, Começando então aí pelo que ocorreu essa semana, né? No início da semana operativa, um sistema de baixa pressão formado ali no litoral da região sudeste do país favoreceu a ocorrência de precipitação nas bacias do sudeste e do centro-oeste. A passagem de uma frente fria litorânea pela região sul e a atuação de área de instabilidade lá no dia 18 favoreceu a ocorrência de pancadas de chuva na região. Houve também pancada de chuva isolada nas regiões norte, centro-oeste e sudeste do país ao longo da semana operativa. Os maiores totais de precipitação foram observados nas bacias dos rios Madeira, Tapajós, Xingu, Tocantins, o Alto São Francisco e o Paranaíba. As previsões para a próxima semana indicam aí a formação de um sistema de baixa pressão no litoral do Espírito Santo, que vai favorecer a ocorrência de precipitação nas bacias localizadas nas regiões sudeste e centro-oeste. Entre os dias 23 e 25, tem a previsão da passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul e a atuação de área de instabilidade lá na região sul, provocando precipitação nas bacias da região. As bacias da região norte permanecem com ocorrência de pancadas de chuva no decorrer da semana e a previsão de pancadas de chuva isolada nas bacias dos rios Paranaíba e São Francisco. Os maiores totais devem ficar nas bacias dos rios Madeira, Tapajós, Xingu e no Tocantins. Com relação à temperatura máxima, né, em média, elas devem ficar estáveis na próxima semana. Com relação à geração solar, também deve ficar estável na próxima semana, em relação a essa semana operativa, que termina hoje. E com relação à geração eólica, a gente prevê uma elevação nessa geração em comparação à semana operativa atual. Era isso que eu tinha para apresentar. Passo a palavra de volta, Marcos. Obrigado, Janso, pela apresentação. Dando sequência na reunião, eu chamo a Ana Luíse para falar sobre a previsão hidrológica. Ana, Boa tarde, Márcio. Boa tarde aos demais boa tarde. presentes. De só um segundo para compartilhar minha tela e colocar em modo apresentação. Ok. Acredito que todos já estejam vendo. Vou começar a apresentação aqui pela previsão hidrológica, no acompanhamento diário, né, pelos subsistemas, começando aqui pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A gente consegue observar, né, um comportamento relativamente ascendente, né, próximo à média na última semana, com valores verificados ali em 95% da MLT. E a previsão para a próxima semana é uma tendência de recessão. A previsão mensal ela foi atualizada para 86% da MLT, correspondendo ali ao percentil 29 do nosso histórico. Com relação às demais bacias, né, que compõem o subsistema, a gente tem aqui, de modo geral, um comportamento relativamente semelhante entre elas. A bacia do Rio Grande apresenta valores verificados em 93%, influenciada pela ascensão das vazões nas últimas semanas, né, com uma expectativa de atingir a média antes de retomar um cenário de recessão nas semanas seguintes. A previsão mensal ela foi atualizada para 82% da MLT, correspondendo ali ao percentil 33.
Ao lado, a gente tem aqui a bacia do Rio Paranaíba, né, em que apresenta valores verificados acima da média e com uma expectativa para as próximas semanas de declínio nas vazões. Apresentando aqui a revisão, né, com a previsão mensal para 90%, correspondendo ao percentil 48. Na parte de baixo aqui, a gente tem a bacia do Paranapanema, né, com vazões bem abaixo da média, né, atualmente apresentando 63% da MLT, e com a previsão para as próximas semanas indicando também um declínio. Com isso, a previsão ela foi revisada para 47% da MLT, representando ali o percentil 7 do histórico. E por fim, aqui a gente tem a bacia do Rio Paraná, né, apresentando valores verificados em ascensão, aproximando-se da média, com 90% da MLT, e a expectativa para a próxima semana é de aproximação ainda maior dessa média, né, seguida de um declínio. A gente tem aqui a previsão mensal revisada para 80% da MLT, correspondendo ali ao percentil 27 do histórico. Avançando aqui agora para o subsistema sul, a gente tem um cenário de estabilidade nas vazões, bem abaixo da média, atualmente em 39% da MLT, e para as próximas semanas, né, a expectativa de continuidade desse cenário, até mesmo com uma possibilidade de mais declínio. A previsão mensal para o subsistema ela foi revisada para 35% da MLT, correspondendo ali ao percentil 4 do nosso histórico. Olhando também de forma individualizada, né, cada uma das bacias que compõem o subsistema, a gente tem, de modo geral, um comportamento semelhante, né, com valores estáveis em bem abaixo da média. A previsão para as próximas semanas indica a continuidade desse cenário, até mesmo com possibilidade de novos declínios. Para a bacia do Rio Iguaçu, primeiramente, a gente tem a previsão mensal revisada para 33% da MLT, correspondendo ao percentil 3 do histórico. Ao lado, a gente tem aqui a bacia do Rio Jacuí, apresentando uma previsão mensal em 47% da MLT, correspondendo ali ao percentil 23 do nosso histórico. E por fim, aqui a gente tem a bacia do Rio Uruguai, com a previsão mensal revisada para 35% da MLT, correspondendo ao percentil 11 do histórico. Avançando, a gente tem aqui o subsistema Nordeste, né, em que a gente consegue observar uma elevação gradual, né, das vazões desde o final de janeiro, com valores verificados superando a média na segunda quinzena de fevereiro e voltando a ficar ligeiramente abaixo mais recentemente, mas ainda assim bem próximo à média, com valores atuais em torno de 95% da MLT. Para o horizonte das próximas semanas, a previsão indica uma estabilidade nas vazões, né, uma possibilidade de leve declínio a partir da segunda semana operativa, mas, de certa forma, a previsão mensal foi atualizada para 105% da MLT, representando ali o percentil 66 do nosso histórico. Com relação ao subsistema, com relação ao norte, né, a gente tem aqui um comportamento de ascensão das vazões, né, a partir do final de fevereiro, com valores verificados atingindo a média no início de março, permanecendo acima dele desde então. E a previsão para a próxima semana, né, de estabilidade nas vazões em patamares próximos à média. Dessa forma, a gente tem aqui a previsão mensal revisada para 95% da MLT, correspondendo ao percentil 41 do histórico. Na bacia do Rio Tocantins, né, a gente tem aqui as vazões apresentando um comportamento já em declínio, né, após terem superado a média, com valores verificados em torno de 88% da MLT. E a previsão para as próximas semanas indicando uma continuidade desse movimento de queda, né, seguido por um período de estabilidade nas vazões na segunda semana operativa. A previsão mensal está revisada para 91% da MLT, correspondendo ao percentil 47 do histórico. Seguindo agora para previsão para a próxima semana, né, de modo mais amplo de todo o território nacional, a gente tem aqui destacado em verde a bacia do Jari, Araguari e Curuaúna ao norte. E ali no sudeste, o Jequitinhonha, com previsões entre 120% e 160% da MLT. Em seguida, a gente tem as bacias do Madeira, Tapajós, São Francisco, Grande, Paraná, representadas em azul, com previsões entre 80% e 120% da MLT. E em tons alaranjados, aqui a gente tem a bacia do Parnaíba, o Doce, o Tietê, Paranapanema, com previsões variando entre 40% e 80% da MLT. E por fim, aqui em tons mais avermelhados, a gente tem a bacia do Paraguaçu, Iguaçu, Uruguai, com previsões bem abaixo de 40%. Com relação agora à evolução da ENA mensal, né, para o mês de março, a gente tem um declínio nos subsistemas Sudeste e Nordeste, e
Em contrapartida, a gente tem o subsistema sul e norte mantendo-se em uma estabilidade relativa. Com relação à evolução da previsão mensal, né, a gente tem no gráfico à direita o subsistema Nordeste, né, em que a estimativa inicial no PMO partiu de 104%, avançou para 115% na revisão 1, recuando para 107% na revisão 2 e atualmente encontrando-se em 105% da MLT. O subsistema norte, né, apresenta um comportamento um tanto mais otimistas, com ascensões sucessivas, partindo de 83% da MLT no PMO para 95% na revisão 3. E para o subsistema sudeste, a gente tem aqui um comportamento mais, diria que moderado, também em ascensão, mas saindo de 80% da MLT no PMO e evoluindo agora para 86% na revisão 3. Por último, a gente tem aqui o subsistema sul, né, se destacando de modo negativo em função das condições desfavoráveis, saindo de 40% da MLT no PMO e atingindo ali 35% na revisão 3. Com isso, eu encerro minha apresentação aqui. Márcio, devolvo a palavra. Ficou à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado, Ana, obrigado pela apresentação. Finalizando então as apresentações desse primeiro bloco, eu chamo o Leonardo Tristão para comentar sobre a operação hidráulica. Leonardo, Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos e a todas. Vou falar um pouquinho da operação hidráulica. Compartilhar minha tela. Eu imagino que vocês já estão vendo. Está em modo apresentação. Pronto, falar um pouquinho do que a gente tem aí da operação hidráulica. Começando com a nossa sala de acompanhamento, capitaneada lá pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, essa semana, dia 14, na próxima abril, a gente tem a sala do Paraíba do Sul, GAOPS, tá, marcada para o dia 14. O Sul, a gente teve a última sala no dia 12 de março, e agora a próxima está marcada só em maio, tá? 14 de maio, a próxima sala. Essa semana a gente teve, no dia 19, ontem, a sala do Paranapanema, a próxima está marcada aí para o finalzinho do mês de abril, dia 22 de abril. O Tocantins e o Paraná a gente tem nessa próxima semana, o Tocantins dia 25 de março, e o Paraná marcado aí para o dia 26 de março, então a gente ainda não tem a previsão para o mês de abril, tá? O São Francisco, a próxima reunião, também a próxima sala de acompanhamento acontece ali no iniciozinho de abril, dia 7 de abril, tá? E o Pantanal, assim como o Sul, pulou também um mês, e a gente só vai ter a sala do Pantanal, do Alto Paraguai, lá para o dia 13 de maio, tá? Passando aqui, como eu falei, a gente teve a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paraná-Panema, e o que a gente levou nessa sala, uma das premissas foi a simulação, a expectativa aí de evolução dos armazenamentos dos principais reservatórios, tá? A simulação teve o horizonte do dia 19 ao dia 3, ao 19 do 3, perdão, 19 de março até o dia 30 do 4. O cenário de afluência veio do nosso modelo SMAP com a precipitação oriunda lá do modelo numérico SMWF, tá? Como principais diretrizes de defluência, a gente teve Jurumirim operando aí perto de 150 metros cúbicos por segundo de defluência, Chavantes aí perto de 118, Mauá defluindo aí perto de 60 e Capivara com uma defluência mais expressiva, com uma defluência média de 532 metros cúbicos por segundo nesse horizonte de simulação. E aqui embaixo a gente tem exatamente o reflexo dessa simulação, né? Jurumirim começando da cabeceira, Jurumirim ele está partindo aí de 59, a expectativa é que ele reduza o nível do reservatório chegando lá no finalzinho de abril com 52% do seu volume útil. Contrapartida, Chavante ganhando nível, 40, subindo para 48, Capivara no finalzinho da bacia, saindo de 67, caindo lá para 63% do seu volume, e Mauá, no Rio Tibagi, com a expectativa de elevação, então ele está saindo de 14, ainda é expectada uma redução dos volumes, mas depois ele tende a ter uma pequena tendência de subida lá para o final de abril, tá? Batendo ali, finalizando perto de 20% do seu volume útil. Sobre a ocupação de volume de espera, a gente segue com o funil ocupando ainda o volume de espera, há uma revisão para a próxima semana, mas ele hoje ainda segue com a indicação de ocupação de volume de espera. E outra usina que é novidade, a Marimbondo, essa semana ele passou a ocupar o volume de espera e ainda há uma expectativa de manutenção dessa tendência de ocupação do volume de espera da UHE Marimbondo, tá? Passando para finalizar, a operação das principais das usinas ali de Jupiá, Porto Primavera, bem no trecho final, praticamente, da Bacia do Paraná. A gente já vem com as defluências bastante altas ali desde fevereiro, e a expectativa é a manutenção dessa política operativa, tá? Então, Porto Primavera vem operando aí com mais 7 mil
7.100 metros cúbicos por segundo de defluência. Jupiá está na ordem perto de 6.100 metros cúbicos por segundo de defluência, tanto de Porto Primavera quanto Jupiá, e a expectativa que a gente tem é a manutenção dessa política operativa, tá? Márcio, com isso eu finalizo a minha apresentação, devolvo a palavra e fico à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado, Renato, pela apresentação. Encerramos agora esse bloco. Vamos fazer uma pausa aí de 5 minutos para análise de eventuais perguntas enviadas no chat. Bom, retornamos em 5 minutos. Boa tarde novamente. A gente está retornando agora para o segundo bloco e vamos iniciar com uma pergunta que foi colocada no chat. Tá? Só entender. Travou aqui um pouquinho. Mentira. Tá. Pergunta da Aliança Energia, Yolanda. Prezados, boa tarde. Poderiam informar qual a previsão de entrada das usinas vencedoras do LRCAP? Eu vou chamar o Tiago para responder. Tiago? Boa tarde, Márcio, obrigado. Sessão. Boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. Realmente, essa semana, né, dia 18, teve o segundo leilão de LRCAP, para usinas hidráulicas térmicas, teve alguns vencedores. Esses produtos são feitos para ser utilizados ao longo de 2026 até 2031, né? E está previsto para alguns dias também um terceiro leilão. E, assim, maiores detalhes com relação a datas de entrada, programação e tudo mais, eu sugiro olhar o portal da ANEEL, de notícias da ANEEL e da CCE. Então, com você, Márcio. Obrigado. Fico à disposição para ter outras dúvidas. Ok, obrigado, Tiago. Dando continuidade ao segundo bloco, eu vou chamar a Marcela para falar um pouco sobre a previsão de carga para a programação mensal da operação. Marcela? Oi, Márcio, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui rapidamente a apresentação. Então, agora, dando seguimento à reunião, nós começamos a falar sobre o acompanhamento da carga ao longo dessas 3 primeiras semanas operativas do mês de março, e falamos também das previsões que foram consolidadas agora no estudo da terceira revisão semanal do PMO de março também. Inicialmente, nós trazemos aqui o Sistema Interligado Nacional, que agrega todas as informações que nós vamos ver mais à frente por subsistemas. E antes de falarmos também do acompanhamento propriamente dito, a gente traz mais ou menos os destaques que aconteceram em cada uma das regiões e que tiveram impacto diretamente na carga, principalmente da semana operativa vigente, que é a semana que fecha no dia de hoje. Então, na região sul, nós tivemos, durante a semana corrente, elevação das temperaturas nas 3 capitais, em relação àquele comportamento que nós observamos na primeira quinzena do mês, né, ou seja, nas semanas operativas 1 e 2, e a expectativa que nós temos para a próxima semana é de que o início, né, ou seja, os primeiros dias, as temperaturas elas tendem a continuar com esse comportamento de elevação. Logo em seguida, elas estabilizam, né, com o passar dos dias, mas a partir do dia 24/3, há uma sinalização de declínio das temperaturas, especialmente em Porto Alegre. Mas, em termos gerais, em termos médios, são esperadas condições de estabilidade em todas as regiões do país, né, com alguns destaques ou outros para cada uma das capitais, mas, em termos gerais, a gente espera aí condições de estabilidade. No caso das regiões Sudeste e Centro-Oeste, a semana em curso, nós também tivemos temperaturas em patamares mais elevados do que aqueles observados nas 2 primeiras semanas do mês, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde as temperaturas se mostraram até superiores àquelas que foram previstas no final da semana passada, né, para esses dias. E para a próxima semana, a gente tem expectativa de manutenção do comportamento observado na semana em curso, um destaquezinho assim para o Rio de Janeiro, que deve ter temperaturas máximas ali em torno de 2 graus superiores às observadas nos últimos dias. Já em relação às capitais que compõem as regiões Norte e Nordeste,
A gente segue com aquele mesmo comportamento observado nas últimas semanas, né? Nós tivemos condições de estabilidade na semana em curso e é esperado o mesmo comportamento para a próxima semana, né? Com destaque ali para aquelas pancadas de chuva, principalmente nas capitais do subsistema norte. Agora, olhando, né, em termos de carga, nós temos representados no gráfico as 3 primeiras semanas operativas do mês, já numa corzinha diferente, onde a gente identifica como as semanas verificadas. Lembrando que a terceira semana operativa, que é a semana em curso, nós temos uma expectativa de fechamento da carga com base em informações verificadas até quarta-feira e a previsão para quinta e sexta-feira, que foi exatamente a composição que nós fizemos ontem na consolidação do estudo da revisão semanal. E no caso do sistema interligado, nós estamos com uma expectativa de fechamento da carga na semana bastante dentro daquilo que foi projetado, com uma variação de apenas 0,9%, né? E isso a gente vai ver que é reflexo, né, de quase tudo que aconteceu dentro dos subsistemas. Em função desse comportamento da semana em curso e da expectativa, né, de condições de estabilidade em termos gerais para a próxima semana operativa, a revisão que foi feita em termos de sim, ela é bastante pequena, assim como na quinta semana operativa, quando a gente também ainda não tem nenhuma informação, nenhuma premissa meteorológica mais concisa. Então, para essas próximas 2 semanas, nós fizemos apenas pequenas revisões em relação àquelas projeções que foram realizadas na revisão passada e, em termos de sim, ficou ali perto de 0,2% para baixo, né, das projeções anteriores. Com isso, nós temos hoje uma nova expectativa de fechamento da carga no mês de março, com um valor de 85.773 megawatts médios, indicando uma variação em relação à nossa projeção inicial de menos 1,9%. Daqui a gente segue para a abertura dos subsistemas. Falando agora do Sudeste e Centro-Oeste, a semana em curso também fechando muito dentro daquilo que foi projetado para essa semana, com uma variação de aproximadamente 0,3%, ou seja, em termos de sim, isso é praticamente, né, essa variação é praticamente nula. Para essa semana, que é a terceira semana operativa do mês, quando nós fizemos a projeção para ela, a gente já tinha a expectativa de elevação das temperaturas em relação às semanas 1 e 2. Nós incorporamos isso na previsão, né, na revisão passada, e nós vamos dizer, nós estamos sendo felizes, né, dado que a carga observada ela vem se mostrando muito dentro daquilo que foi previsto. Para a próxima semana, nós temos expectativa de manutenção do comportamento observado na semana em curso, com apenas um destaque para a expectativa de elevação das temperaturas no Rio de Janeiro. E por conta disso, a gente seguiu, né, em função do comportamento dessa semana, a gente continuou com essa tendência de crescimento da carga, assim, muito pequena em relação ao comportamento da semana em curso, mas levando em consideração esse destaque para o Rio de Janeiro. Então, para a próxima semana, a gente fez uma revisão na carga em relação àquilo que tinha sido projetado inicialmente, né, tanto no PMO quanto nas revisões, quando nós tínhamos ainda uma expectativa de uma carga superior para as semanas à frente, né, assim como nós tínhamos também em relação às semanas anteriores nas projeções do PMO. Então, para uma adequação, né, do comportamento mais recente, nós fizemos uma revisão dessa projeção para a quarta semana, trazendo ela para um valor inferior em cerca de menos 2,1%, não só na quarta semana, mas na quinta semana também, que a gente puxou o fator sazonal, dado que a gente não tem nenhuma premissa mais sólida para considerar na quinta semana, lembrando que ela deve se mostrar num nível mais baixo do que todas as outras semanas, porque na quinta semana operativa do mês a gente tem a ocorrência do feriado da Sexta-feira da Paixão. Com isso, nós temos hoje um março revisto com um valor de 47.621 megawatts médios, indicando uma variação de menos 3,7% em relação à nossa projeção realizada lá no PMO. E vocês vão ver mais à frente que esse é o subsistema que hoje se mostra com uma variação um pouquinho maior em relação à previsão original realizada lá no finalzinho do mês de fevereiro para o mês de março. Passando para o subsistema sul, a semana em curso, a gente já havia considerado essa premissa de elevação das temperaturas na semana em curso, projetamos um valor superior ao que
tinha sido observado nas 2 primeiras semanas do mês, mas ainda assim a carga, em resposta a essa movimentação das temperaturas, ela veio um pouquinho acima daquilo que nós prevíamos, né, em torno de 1,8%. Mas ainda assim um desvio bastante dentro daquilo que a gente entende como aceitável. Para a próxima semana, dadas as condições de estabilidade, nós também só fizemos a revisão das projeções só para trazer a carga para um nível mais próximo, né, mais aderente ao comportamento mais recente, e com isso nós revimos as projeções em 3,6% em relação àquilo que havia sido considerado no estudo da revisão 2. Né? Então, no caso desse subsistema, nós tivemos aí, em média, a gente está muito dentro daquilo que foi projetado no PMO, mas por quê? O primeiro período, né, compreendido ali entre as semanas 1 e 2, a carga teve uma média bem mais baixa daquilo que nós havíamos projetado. Em contrapartida, a partir da terceira semana, a gente tem valores superiores aos que haviam sido considerados no PMO. Então, em média, né, um período mais baixo, outro período mais acima, trouxe aí para uma expectativa de fechamento da carga no mês num valor bastante aderente à nossa projeção inicial, com uma variação quase que nula, vamos dizer assim, né, de apenas 0,2%. Passando para o subsistema Nordeste, esse subsistema, desde a segunda semana operativa do mês, ele vem se mostrando com uma dinâmica da carga bastante positiva, vamos dizer assim. A gente observou um incremento da carga a partir da segunda semana do mês, mas, na verdade, o que chamou a nossa atenção foi o comportamento da primeira semana operativa do mês, que veio muito abaixo da nossa projeção e abaixo daquilo que a gente vinha observando durante o mês de fevereiro. Então, essa semana ela foi bastante impactada, basicamente pelos efeitos relacionados à precipitação, né? Aquela frente fria dos primeiros dias, né, do mês de março, aquela que foi do sul, avançou para o sudeste, ela chegou até o sul da Bahia, né? Uma parte, né, da região nordeste que tem um impacto bastante grande sobre a carga, e esse efeito de precipitação ele foi bastante evidente e agiu de forma bastante, vamos dizer assim, negativa no comportamento da carga desse período. A partir da segunda semana operativa do mês, com a redução, né, da precipitação, a carga ela voltou a assumir aquele comportamento que a gente vinha observando ao longo do mês de fevereiro, né? Então, ela segue aí nesse nível crescente e a gente espera para a próxima semana uma carga ali bem próxima do que vem sendo observada na semana em curso, dada a manutenção das premissas que foram consideradas para a consolidação da previsão. E para a quinta semana, o ajuste que foi feito foi só mesmo para nivelar a carga, mas ali muito dentro do comportamento sazonal que é esperado para esse período. Também com uma carga mais baixa em função dos efeitos relacionados à ocorrência do feriado da Sexta-feira da Paixão. E com isso, nós temos hoje uma variação, né, de 0,4% aproximadamente, quando a gente compara a nova expectativa de fechamento do mês, né, com base nessa terceira revisão semanal, com a previsão original realizada para o PMO desse mesmo mês. Para finalizar, nós temos o subsistema norte. A primeira semana também é bastante influenciada pelo efeito da precipitação na região norte também, e aí fez com que nós tivéssemos um valor de 8.178, bastante diferente daquilo que a gente vem observando, né, com o passar dos dias, e diferente também do comportamento de fevereiro. Também à medida que a chuva ela cedeu, né, a carga ela voltou para aquele comportamento anterior ao efeito da precipitação. E com isso, né, tanto na segunda semana operativa do mês quanto na quarta semana, a gente tem valores ali muito próximos às previsões que foram consolidadas em cada um dos estudos. E para as próximas semanas, nós não vimos necessidade de revisão das projeções, dado o comportamento recente da carga, e a carga está seguindo ali muito dentro daquilo que a sazonalidade ela mostra para nós. Com isso, esse subsistema também indica uma variação bastante pequena quando a gente compara o valor revisto para março com a projeção do PMO. E essa variação hoje ela gira em torno de 0,9%. Então, essas eram as informações que nós tínhamos a trazer a respeito
do acompanhamento da carga e das previsões para as semanas à frente. Eu volto a palavra a você, Márcio, e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Marcela. Obrigado pela apresentação. Para encerrar esse bloco agora, pela gerência de programação de intervenções, eu vou comentar sobre as principais intervenções elétricas que têm impactos em limites e intercâmbios. Tá? Compartilhar aqui com vocês. E vocês já estejam vendo aí a apresentação. Bom, iniciando aí nossas principais intervenções elétricas, nós temos para o dia 21 e 22, o sábado e domingo, diariamente de 5 às 15 horas, LT Gurupi, Serra da Mesa, Circuito 2, uma das linhas que compõem ali o fluxo na Norte-Sul, né? Uma interligação importante, manutenção preventiva nesses equipamentos, com restrições para o fluxo da própria Norte-Sul em 2.700 e uma redução de limites, tá, tanto do fluxo da Norte-Sul quanto do somatório do fluxo da Norte-Sul com o fluxo da Nordeste-Sudeste, tá, para perda de bipolo e também limites para interligação Norte-Sul e Sudeste-Nordeste em função do FNG, é o fluxo Norte-Xingu. Já passou. E mais. Bom, na sequência temos também no sábado uma barra B2 da SA Serra da Mesa, uma manutenção preventiva nos equipamentos, tá? E com FNS de 2.700 e FNS de 7.000. Ou seja, fluxo Norte-Sul limitado a 2.700 e temos um fluxo Nordeste-Sudeste limitado a 7.000. Tá? Também no domingo, na sequência, teremos aí a barra A2. A gente teve a barra B2 no sábado e a A2 no domingo, tá? De 7 às 14, com as restrições são parecidas. Fluxo Norte-Sul em 2.700 e fluxo da Nordeste-Sudeste em 7.000. Tá? Temos aí na sequência uma barra também lá na interligação Norte-Sul, a barra da subestação de Gurupi, tá? Manutenção preventiva nesses equipamentos de Serra da Mesa, Gurupi, Circuito 2, fazendo parte daquele pacote todo. Circuito 22, tá? Tá, ok. Gente, eu vou desabilitar um pouco a câmera, porque acho que a conexão está falhando aqui em alguns momentos, conforme me falaram aqui. Vamos ver se fica melhor agora. Então, na sequência, nós temos um banco sério lá da linha Itacaiu nas Colinas. Vai ser no dia 24 e 25, terça e quarta-feira. Tá? A manutenção preventiva desses equipamentos, uma redução pequena de limites no fluxo da Norte-Sul e no somatório do fluxo da Norte-Sul com o fluxo Nordeste-Sudeste. Redução de 100 mega para perda de bipolo e de 150 mega em função do fluxo Norte-Xingu. Uma perda pequena. Tá? Na sequência, temos no dia 24 até o dia 26, terça até quinta-feira, o disjuntor da SM Iracema, também dentro da interligação Norte-Sul, também é dentro da interligação Norte-Sul, substituição do polo da faseada desse disjuntor, o fluxo Colinas de Iracema estará restrito em 3.000 durante esse período. Então, temos também para quarta-feira, na madrugada, tá, uma LT Colinas Ribeiro para troca de fase dos bancos de reator. Tá? Neste caso, a gente está restrito ao fluxo norte, nordeste e nordeste, norte, em 4.200 e 4.500. E o fluxo nordeste-sudeste em 7.500. Tá? Esses fluxos são um pouco mais, principalmente o FNEM e o FNNE, eles estão mais altos atualmente, mas o período está favorável, que é de madrugada. Por fim, acho que temos o computador 5 na CE Araraquara, tá? Para melhorias no sistema de pressurização desse equipamento,
A gente tem uma restrição para Elo Xingu Estreito em 3.000, Elo CC de Itaipu em 1.700 e uma redução de 500 MB nos limites do recebimento Sudeste, tá? Isso vai ser do dia 19 ao dia 25, tá? Esse ciclo foi, a gente teve que realmente reestudar ele, porque tinha um impacto para o recebimento da região sul, tinha redução de limites da RSU, a gente teve que reestudar para esses limites, tanto do elo de Xingu quanto do elo de Itaipu, para não ter mais esse impacto no RSU, tá? Então, foi feita uma reanálise com esses limites para não ter impacto para o recebimento sul. Então, conseguimos liberar esse ciclo do dia 19 ao dia 25, tá? Então, era isso que eu tinha para falar. E com isso encerramos esse bloco. Faremos uma pausa de 5 minutos, novamente para a análise das perguntas enviadas no chat, e retornaremos daqui a pouco. Obrigado. Boa tarde novamente. Vamos iniciar o bloco final aqui. Antes de fazermos as perguntas e iniciarmos o bloco, eu gostaria de chamar a Ana Bear, que ela tem uma informação para ser dada aí para o grupo. Ana? Boa tarde a todos novamente. Eu vou pegar minha tela aqui para compartilhar e dar um aviso bem rapidinho. Colocar aqui em modo apresentação. Bom, pessoal, o comunicado é com relação à nova versão do GVASP, né, que é a versão 11, ela foi aprovada no âmbito do CT-PMO-PLD, e ele entrará agora a partir do PMO de abril, ou seja, a partir da semana que vem. Então era só isso, Márcio, te devolvo a palavra. Obrigada. Bom, vamos deixar para responder as perguntas desse bloco ao final, tá, das apresentações. Tá? Temos, acho que, mais 2 perguntas aí no chat. A gente vai deixar para responder ao final dessas apresentações, ok? Então, nesse momento, eu chamo o João Pedro para falar um pouco sobre as intervenções energéticas e resultados do PMO relevantes para a próxima semana operativa. João, com você. Boa tarde, Márcio. Vou compartilhar aqui a apresentação. Acredito que vocês já estejam acompanhando, então eu dou boa tarde a todas e todos que nos acompanham nessa reunião semanal da programação da operação. Eu começo aqui minha apresentação com as intervenções energéticas relevantes, lembrando do nosso critério de relevância, que trata de intervenções em UGs de grande porte ou intervenções em UGs que acabam por alterar limites sistêmicos. Segundo esse critério, para o Sudeste Centro-Oeste, a gente selecionou 3 intervenções, então temos uma manutenção corretiva na UG1 de Água Vermelha, no período de 21 a 23 de março, temos uma manutenção corretiva também, aí, o G1 de Furnas, nesse caso, no período de 22 a 23 de março, e inspeção no estator da UG8 de Furnas, no período de 23 a 23 de março a 6 de abril. No sul, nós selecionamos uma intervenção da UG2 de Machadinho, que terá uma manutenção preventiva, programada para o período de 21 a 22 de março. No Nordeste, temos um ensaio de autorrestabelecimento na usina de Paulo Afonso IV, no dia 22 de março, e para o Norte, selecionamos 2 intervenções, uma em Jaguatirica 2, com desligamento das UGs 12 e 18 para teste de autorrestabelecimento e o teste de autorrestabelecimento da UG11, programado para o período de 21 a 23 de março. E temos também uma manutenção do sistema SDSC da UG8 de Tucuruí, programado para o período de 24 do 3 a 28 do 8. Uma intervenção um pouco mais longa. Passando agora para os resultados da revisão 3 do PMO de março, principalmente trazendo a primeira semana operativa, que vai de 21 a 27. Eu começo aqui os resultados nesse slide com os CMOs da primeira semana operativa, que não ficaram equalizados nos 4 subsistemas, em virtude do atingimento de alguns limites de intercâmbio, e apresentaram valores nessa revisão inferiores à primeira semana da revisão anterior. O CMO médio semanal ficou em R$ 364,03 por megawatt-hora no Sudeste Centro-Oeste, R$ 393,88 por megawatt-hora no Sul, R$ 138,13 para o Nordeste e R$ 289,25 por megawatt-hora para o Norte. Para essa primeira semana operativa do estudo, os limites de intercâmbio que foram atingidos foram os limites conjunturais do Bipolo, nos 3 patamares,
Também tivemos o atingimento do limite estrutural na carga pesada do FNS e do FNS mais a FINES, e também houve o atingimento do limite estrutural, na verdade, também teve o atingimento do limite conjuntural na carga média e leve, também para o FNS e FNS mais a FINES. Aqui para a parte inferior do gráfico, nós tivemos o atingimento do limite estrutural do fluxo sudeste vaiporão na carga média e os limites estruturais da carga pesada e média para o RSU. Agora trazemos nesse slide o despacho térmico comandado pelo modelo DECOM para a primeira semana operativa, que se deu por inflexibilidade declarada pelos agentes, visto aqui na cor verde escura, e também havendo indicação de despacho por ordem de mérito em todos os subsistemas, visto aqui na cor marrom. Para o SIM, nós temos um despacho total previsto da ordem de 7.662 megawatts médios, sendo 5.936 por inflexibilidade e 1.726 por mérito distribuídos entre os subsistemas, como mostra aqui a tabela e o gráfico desse slide. E a gente sempre aproveita para ressaltar que esses valores aqui apresentados de despacho comandado pelo DECOMP são apenas indicativos, pois o despacho por ordem de mérito é comandado pelo DECEM na etapa de programação diária. E ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas por 9 semanas à frente, e nessa revisão 3 do PMO de março, nós estamos indicando pelo modelo DECOMP o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 23 e 29 de maio. Para isso, a gente calcula o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim foi indicado o despacho antecipado para a UTE Santa Cruz, visto que o benefício GNL calculado para o Sudeste e Centro-Oeste é superior ao CVU dessa usina, e para a UTE Porto Sergipe não foi comandado despacho antecipado. Passamos agora para os armazenamentos dos subsistemas. Então, nos gráficos desse slide, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo. E para o segundo mês do estudo, em que nós trabalhamos com o cenário, nós trazemos a distribuição dos armazenamentos nesses cenários por meio dos gráficos de boxplot. Nessa revisão, nós seguimos com a tendência de elevação nos armazenamentos de todos os subsistemas, com exceção do Sul, que indica queda. Passando para os valores, começo aqui pelo Sudeste Centro-Oeste no canto esquerdo superior, em que partimos de 62,2% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida que foram informados pelos agentes, devendo alcançar 65,3% ao final do primeiro mês. Já em abril, os cenários indicam armazenamentos entre 68,1% e 77,7%, com o valor esperado de 71,6%. Para o Sul, aqui à direita, o estudo parte de 32,9% e indica o encerramento do primeiro mês com 30%. Já para o segundo mês de estudo, temos cenários variando de 24,1% até 58,8%, com uma maior dispersão entre eles. Para o Nordeste, aqui na parte inferior esquerda, o estudo começa com 84,4% de armazenamento e encerra o primeiro mês com 87,2%, indicando cenários no segundo mês variando de 88,4% até 95,5%. Fechando com o Norte, do lado direito, inferior, o estudo parte de 92,4% e encerra o primeiro mês com 95,4% e indica armazenamentos para o segundo mês entre 95,2% e 98,6%. Acredito eu que a legenda ficou aqui um em cima do outro, mas eu acho que é 95,2% e 98,6%. Então, nesse ponto, eu concluo as minhas apresentações de hoje. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. Muito obrigado. A palavra está contigo, Márcio. Obrigado, João. Obrigado pela apresentação. Então, para encerrar esse bloco, eu vou chamar agora o Thiago Norbiato para fazer a apresentação da gerência de programação diária, falando um pouco sobre a política operativa da última semana. Thiago, é com você. Boa tarde a todos. Compartilhando a tela aqui, com licença. Novamente, boa tarde, obrigado pela presença de todos, obrigado, Márcio, pela apresentação. Agora, falar um pouquinho da política operativa dessa semana, né? Revisão 2 de março, dia 14 de março até o dia de hoje, 20 de março, sexta-feira. E no final a gente faz já as previsões para a revisão 3, começa a partir de amanhã. O primeiro ponto aqui que a gente destaca, né, para vocês aqui, é a comparação do CMO modelo DECOM com o CMO do modelo DECEM, rodado diariamente. Assim como essa revisão de agora, que o Pedro mostrou agora, no ano passado tivemos um descolamento de CMOs no mercado. Esse refletiu no modelo DECEM. No DECOMP, tivemos valores de 778 para o Sudeste, 435 para o Sul, 265 para o Nordeste e 309 para o Norte. O DECEM
acompanhou em torno desses valores seu semior diário. Porém, nitidamente, né, na carga leve ele vai embaixo, na carga pesada ele sobe, fazendo sempre oscilação, e essa oscilação basicamente ficou aqui em todos os patamares ao longo de todos os dias, exceto aqui no sul, que ficou um pouco mais elevado, e iremos ver nos próximos slides, né, o sul está com uma situação mais crítica, devido principalmente do rebaixamento dos seus reservatórios, e aí do recebimento do sul, R-Sul. Mas as diferenças são muito provocadas realmente pelo treinamento da carga, pela atualização de renováveis, de carga, de solares, MGD, e de intervenções diárias da rede. No próximo slide aqui eu faço uma avaliação dos blocos dos outliers, dos CMOs, para o dia de hoje, 20 de março. E aí podemos ver que a rede tem influenciado bastante na montagem, na definição dos valores CMOs. Temos dispersões de resultados em todos os mercados, podemos ver aqui no norte, nordeste também, e no sudeste. Só o sul que ficou um pouco mais constante. No norte, que nós temos aqui uma influência no início aqui da transformação na subestação de Boa Vistas, valores nulos aqui devido a uma intervenção, além de transmissão que liga Ferreira Gomes Macapá, valores aqui no início, uma intervenção devido ao TE de Araqui, e os demais aqui, o FNS, que é o fluxo norte-sudeste, FLE e o FLEC. No nordeste, temos uma influência forte da Araraquara 2, tanto aqui, quanto aqui e aqui no fim, valores próximos a zero aqui, devido à subestação de Santa Luzia 2, e o FNS também causando essas dispersões. Na região sul, temos aqui uma forte influência nessa primeira hora aqui da LT transmissão Maringá-Sarandi, aqui a de Londrina-Assis, e aqui zerado uma intervenção lá na usina José Richa. Tem mais outliers, São Araraquara, que influenciou quase todos os estudos, e o R-Sul, crescimento sudoeste do sul, que foi impactado, e devido ao rebaixamento do reservatório do sul, causando uma certa interferência aqui. No sudeste, temos uma dispersão bem forte aqui do estado, muitos outliers, mas poucas são as influências. Basicamente, o Araraquara 2, no início aqui da manhã e no fim da tarde, do fim do dia, e no meio aqui, o R-Sul, Araraquara e a LT Barra do Peixe, Rio Verde. Continuando, olhando o mapa de CMOs do Brasil inteiro aqui, mostrando a região, ressalto que aqui tem cerca de aproximadamente 30% de todas as barras que temos basicamente dois valores. Uma para o Sudeste, Nordeste e Norte, e outra para o Sul. Essa diferença aqui, esse rolamento de CMO, se dá ao R-Sul, o recebimento do Sul. Olhando aqui agora uma comparação entre o que foi determinado pelo DECEM e o que foi programado no pós-CEM, o PDP. No sistema norte, temos aqui uma redução com relação ao PDP com relação ao DECEM. No sul, basicamente de forma constante, equilibrado, lembrando aqui que o sul está minimizado, as gerações lá é para atender as defluências mínimas ou gerações mínimas, sempre minimizado. No norte, houve uma redução também no PDP, mantendo o DECEM, e no sudeste também uma controlada bem aqui próximo do DECEM, mas sempre elevando um pouco mais. Com relação à geração térmica, as diferenças são basicamente em flexibilidade, são declaradas no pós-DECEM, e aqui no dia 17, mais principalmente, que a gente vê uma alteração um pouco maior, despacho por garantia energética. Garantia energética. Para isso, foram usadas as usinas de Araucária, Grandiola 3 e J. Lacerda A1, todas no sul. Intercâmbio nacional nesse período, nessa semana, não tivemos, nem com a Argentina, nem tanto com o Paraguai, com o Uruguai. Já a resposta à semana, tivemos aqui 4 dias de acionamentos. O maior acionamento aconteceu no dia 19, desculpa aqui, de 58 megas, a um valor de
R$ 600, no dia 19. Olhando aqui agora um balanço energético do sistema, aqui embaixo no eixo X temos as meias horas, e aqui um valor médio de todas as meias horas, toda semana, para essas datas meias horas. No sistema norte, temos aqui um sistema perfil exportador, fortemente exportador, devido às altas afluências que estão tendo no norte, né? A geração hidráulica é dimensionada com controle de nível, atendimento energético e atendimento a ponto de carga. Destaque aqui é para a usina de Balbina, que ela está priorizada para atendimento de limites elétricos e atendimento a ponta. E fora desses períodos, ela é sempre minimizada. No nordeste, desculpa, temos destaque que é o HE de Sobradinho, ela está operando na faixa normal e sendo dimensionada para geração e atendimento à carga do SIM. Ora, o Nordeste está como importador, ora como exportador. Olhando o Sul, temos um perfil fortemente aqui nítido, né, de importação, geração é dimensionada para controle de armazenamentos reservatórios e controle de limites elétricos. Por fim, no Sudeste, temos a geração dimensionada para a necessidade de atendimento à carga, controle de limites de fluxo, e o controle das usinas do Rio Grande, Paranaíba e Paraná, que são transportadas as bacias do Rio Madeira e Telespires com as maiores afluências. Lembrando ainda, né, que no Sul, nível de despacho, pode haver despacho interdimensional ou importação, buscando minimizar o uso de reservatórios aqui no Sul devido a baixos níveis. Olhando aqui a composição das gerações para a semana, continuamos aqui fortemente com energia renovável, totalizando aqui 89%, quase 90%, sendo esse 89%, sendo que do total, 62% é de usinas hidráulicas. Nessa semana, tivemos uma elevação de energia não renovável, ou usinas térmicas, aumento de 11%. As demais usinas renováveis, aqui tivemos um total de 26%. Em especial, aqui chama atenção a redução das UHS, das usinas eólicas, uma redução de 7%. As demais comparações, as usinas hidráulicas teve um aumento de 1,5 GB, as PCHs ficaram constantes, pequenas UTS também constantes, MMGD um aumento de 600 MB e o FV uma redução de 100 MB. Agora, partindo para a próxima semana, as previsões para a próxima semana, aqui podemos ver a previsão de geração eólica no SIM. Do lado esquerdo, a previsão a cada dia, aqui embaixo temos as horas, cada curva de um dia da semana. E aqui o constante, redução e depois elevação. A previsão é que no dia 22 de março, teremos aqui uma redução forte de eólica, atingindo um mínimo de 5,3 GB. O maior valor deve ser ocorrer no dia 26, totalizando 13 GB, acima de 13 GB de geração. Com relação à importação, essa semana não foram recebidas ofertas da Argentina, apenas do Uruguai, pelas comercializadoras Bolt Energy e BTG Pactual. Alguns blocos, os valores aumentaram, os valores foram reduzidos. Ressalto que essa prestação será disponibilizada para todos, e aí os valores podem ser melhor analisados um a um. Com relação à política operativa, prevê-se o norte continuando com um perfil exportador em todos os patamares, serão exploradas usinas do Tocantins e do Rio de Xingu, respeitando, claro, as restrições operativas e os limites elétricos. A UTE Balbina, ela vai ser priorizada apenas para atendimento a limites elétricos e atendimento à ponta. No demais tempos, ficar sempre minimizada. No Nordeste, o elevador de Sobradinho, com antes em faixa de pressão normal, continuará assim, e assim a operação hidráulica será realizada para atendimento energético e ponto de carga. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, manutenção da utilização dos recursos da bacia dos rios Grandes, Paranaíba e Paraná, será alocada a necessidade, conforme a necessidade de atendimento energético e a ponto de carga, sendo feito controle de limites, intercâmbio com o Sul e controle de níveis reservatórios. No Sul continua sendo a preocupação maior, e conforme deliberada a reunião do CMCERP, dia 4, a geração hidráulica será minimizada para a preservação do armazenamento, podendo, inclusive, correr despacho térmico adicional para controle do intercâmbio, tanto do RSU quanto do FPTA.
o atendimento a ponto de carga, a folga monitorada será alocada no Sul, possíveis contribuições no Sudeste ou Nordeste, e a baixa probabilidade de baixo térmico para atendimento a ponto de carga no sistema como um todo. A ocorrência de EVT, para a próxima semana operativa, há sim expectativa de ocorrência de EVT, porém nos períodos de carga semana reduzida. Com relação aos intercampos, na próxima semana poderá ocorrer intercâmbio de energia, sempre condicionado à validação elétrica, considerando os limites de ligação entre os sistemas. Com relação à portaria 117, que é uma continuação da 88, né, que prevê uma fixação de dados de unit commitment, continuam valendo as ofertas da semana passada. Ressalto, como eu acabei de falar, essa transparência será disponibilizada para os senhores, para todos, e aí os valores podem ser melhor avaliados. Por fim, trago aqui um informe muito importante, e quero chamar muita atenção disso, que é a revisão dos dados técnicos do modelo D100. Para os agentes técnicos, principalmente, chega o momento agora de enviarem uma renovação dos dados. Potência mínima, TON, TOFF, configurações de UGs, né, UGs, que a gente chama sempre de unidades equivalentes. Então, os dados podem ser enviados por esses meios, d100@ons.org.br ou pdp@ons.org.br. Esses dados devem ser enviados até o dia 31 de 3 de 2025. Após essa data, o ONS irá consolidar as informações enviadas que entrarão em vigente a partir do PMO de maio de 2026. Reforço aqui esse lembrete, vamos provavelmente falar uma outra vez, que essa revisão é sempre anual, uma vez por ano, mês de março, abril e maio, para entrar em maio. Então, é a hora de ajustar, melhorar, adaptar com as condições. Com esses slides, finalizo minha apresentação. Agradeço a presença de todos, a atenção. Fico à disposição para dúvidas, também podem ser enviadas para a central de relacionamento. Márcio, retorno para você. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Como a gente colocou no início do bloco, a gente agora vai responder algumas perguntas que estavam na lista ali. Pegar aqui. Tem uma pergunta da Ecoenergia, geração da Caroline. Boa tarde. Não, 902. Nossa, questão seria melhor realmente direto com a consulta. Galera, novamente, não deu para entender as perguntas? Vou voltar aqui. Gente, vou desligar a câmera novamente, que parece que vocês não entenderam as perguntas. Primeira pergunta aqui da Ecoenergia Geração, da Caroline. Boa tarde, poderiam explicar o atraso da linha Terminal Rio Lagos C1 e C2? Obrigado pela pergunta, Caroline. O que a gente tem aqui em relação ao Terminal Rio Lagos, existem alguns problemas que ocorreram ao longo da obra, como qualquer obra grande, né? Um deles foi a troca aí dos empreiteiros no meio do serviço, tiveram que trocar os empreiteiros. A gente teve um atraso relativo à troca também do circuito da linha, né, no caminho que a linha ia fazer, porque estava passando em alguns momentos por fazenda, que tiveram alguns problemas ali. Tivemos problemas relativos ao IBAMA. Tá? Mais recentemente, tivemos problemas relativos às chuvas que estavam ocorrendo na região, e isso tudo tem atrasado realmente a entrada da LT. Tá? Os maiores detalhes específicos, realmente só a construtora, tá? Mas como toda obra grande, ela sofre realmente atrasos. O que a gente tem até agora é isso, tá? Teve problema com o IBAMA, teve problema com os empreiteiros e teve problema com chuvas, e a gente está com esse atraso aí, tá? Ok? E temos uma outra pergunta, que é da Yolanda Silva, da Aliança Energia. Eu gostaria de saber quando as usinas vencedoras do LRCAP serão consideradas no DEC. Eu vou pedir para o Tiago responder essa. Tiago? Obrigado, Márcio. Olá. Boa tarde a todos novamente. No primeiro bloco, obrigado pela pergunta.
esclarecer um pouco mais a questão do LRK. Da primeira vez foi bem sucinto, a gente realmente não tinha muitas informações, não temos, né? Realmente teve leilão, e agora tem alguns outros passos antes dessas informações provavelmente entrarem no deck. Tem a assinatura do contrato, por exemplo, das usinas vencedoras com a ANEEL, etc. Mas tem o ANEEL publicar o despacho dando a operação comercial, entre outros dados, a usina passar para nós os dados. Então, não há uma previsão ainda exata de quando entrará, essas usinas entrarão no deck com estes valores contratados no LRK. A previsão é de ser 2026 ainda, né, e até 2031. Quero destacar o seguinte, com relação a estar no deck, essas usinas vencedoras, elas hoje estão no deck, só que estão usinas como usinas merchants, não estão com contratos de leilão. Então, estão no deck, mas não ainda com os valores do leilão contratados. Espero ter respondido, trago mais um pouco de informações e estamos aqui à disposição para maiores esclarecimentos através da central de direcionamento ou na próxima reunião da semana. Obrigado, Roberto. Márcio, volto para você. Obrigado, Thiago. Então, agora a gente vai fazer novamente uma pausa de 5 minutos, tá? Para ver se tem mais alguma pergunta para ser respondida, e depois dos 5 minutos voltamos para o encerramento dessa reunião. Tá bom, obrigado. Boa tarde novamente. Estamos retornando aqui para responder as últimas perguntas do chat e fazer o encerramento da reunião. Nós temos mais 3 perguntas no chat. Vou deixar a câmera desligada para não ter nenhuma interrupção no sinal. Temos uma pergunta do Alessandro Dutra, da Petrobras. Boa tarde. Haverá adoção diferenciada para a operação da região sul? O EAR está se aproximando de 30% e a previsão de ENA é continuar ruim. Vou chamar o Tiago para responder. Tiago, por favor. Obrigado, Márcio. Obrigado, Dutra, pela pergunta. Interesse. Realmente, a coberta de razão. O Sul está numa situação mais crítica, né, de avaliação diária. Como eu coloquei na apresentação, já está ocorrendo despachos térmicos, garantia energética, importação, quando necessário, entre outros itens, minimizando as usinas. Essa avaliação é feita diariamente, tem como prever o quanto a gente vai fazer isso a cada dia, na semana toda, né? A cada dia avaliado, carga, eólica, solar, disponibilidade de usinas e tudo mais. E aí é tomar a decisão de como fazer. Mas esse movimento oficial já está sendo tomado desde lá do CNCE, dia 4. Realmente fico à disposição para ter mais perguntas. Volto com você, Márcio. Obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta foi do Diego da Gerdau. Empresários, boa tarde. Qual a previsão de novo leilão de resposta à demanda? Existem cargas que podem contribuir para a região sul ou mesmo na ponta em todas as regiões? Diego, a gente vai deixar essa sua resposta para ser respondida no PMO da semana que vem, tá? Para a gente entender melhor essa questão do leilão de resposta da demanda, tá? Então, ela vai ficar para o PMO na semana que vem. A próxima pergunta vem do Bruno Belotti, tá? Comercialização. Boa tarde. Poderiam explicar o entendimento do ONS com relação à modelagem da FCAR H9719 de 2026, a partir dessa revisão do DECOMP? Não é antagônico representar no modelo uma restrição limitando por 2 meses a principal usina da bacia a recuperar o seu reservatório acima de 20% e 26%, e ao mesmo tempo em que o modelo penaliza a bacia quando ela atinge níveis inferiores a 30%? Eu vou pedir para o Leonardo responder essa pergunta. Leonardo? Boa tarde. Quem foi que fez a pergunta? Foi o Bruno Belotti, né? Boa tarde, Bruno. Obrigado pela pergunta. Bruno, a intervenção está associada a um risco dentro do FSA, se você olhar a justificativa, você consegue ver que a intervenção está associada com risco de segurança de barragem. A pergunta é muito boa. Hoje, a condição do reservatório permite fazer esse tipo de execução dessa obra, exatamente por conta do nível que o reservatório se encontra nesse momento.
Eu entendo que seria, a gente sempre acompanha as previsões de vazão, previsão de previsão de chuva para poder liberar esse tipo de intervenção, tá? Então hoje a gente entende que é o melhor momento para fazer esse tipo de intervenção, dado que abril é esperado as menores vazão no histórico do Iguaçu, e maio ainda começa o início das precipitações, o início do aumento das vazões ali no Iguaçu. Eu entendo que seria de forma antagônica se o reservatório tivesse 90% e a gente precisasse reduzir o nível desse reservatório em outro momento para poder, então, fazer essa intervenção, tá? Dada a situação que a gente está observando hoje no reservatório, o ONS entende que é o melhor momento de liberação dessa intervenção, tá? Márcio, eu devolvo a palavra e fico à disposição. Obrigado, Leonardo, pela resposta. Não temos mais perguntas no chat. Então, nesse momento, agradeço a participação, a presença de todos e encerro essa reunião com lembrete que na próxima semana teremos a reunião mensal do PMO. Tá? Reforço também que dúvidas adicionais podem ser encaminhadas através da central de relacionamento. Desejo um bom final de semana para todos. Obrigado.